Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Fabélia Oliveira, jornalista, apresentadora do programa Sucesso no Campo, idealizadora do seminário Cerrado, Produção e Conservação, que acontece em Jataí, depois de amanhã, sexta-feira, dia 12. Minha querida colega de trabalho, Fabélia Oliveira, que honra ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, Divino? Boa tarde. O prazer é meu, mais uma vez, ter esta oportunidade com você e com os seus ouvintes, com os internautas que acompanham, enfim, todas as plataformas que acompanham esse programa de tamanha audiência, podcast, enfim. Você sabe que você é um dos maiores cases de sucesso do jornalismo agro que eu conheço, né? É fantástico. É bondade Não é sua. bondade, não é bondade. A audiência que você tem, a credibilidade para fazer um evento do porte desse evento que você vai falar aqui hoje, tem que ter muita credibilidade, tem que ter muita estrada, tem que ter muito networking, tem que ter muita coragem. E eu admiro muito essa coragem sua, do Lima. Parabéns em primeiro lugar para vocês. E esse evento ele vai contar com a participação de grandes nomes, né, como o ex-ministro Aldo Rebelo, como Sebastião Pedro, que é o chefe-geral da Embrapa Cerrados, né, tem o Gustavo Espadotti, né, chefe-geral da Embrapa Territorial, o secretário estadual de Agricultura, enfim, tanto de gente importante. Fabélia, só mesmo estando no mercado há tanto tempo, tendo a credibilidade que vocês têm para fazer algo tão grandioso. Conte para gente, como é que surgiu a ideia desse evento, o Seminário Cerrado Produção e Conservação? Bom, Divino, obrigada pelas palavras, né? Mas sim, a gente tem aí no caminho, né? E a gente tenta fazer sempre um trabalho muito sério. E eu sempre falo que quando as pessoas acreditam no meu trabalho, eu me sinto na responsabilidade de buscar fazer melhor. Porque eu até estava na semana passada falando com um grupo de agrônomos, né? Me chamaram para fazer uma palestra. E eu falei para eles que se eles vão ali e conseguem fazer uma indicação que o produtor colhe uma saca a mais, no ano que vem colher igual não é suficiente, tem que fazer o produtor colher um pouco mais, porque daquele jeito ele já aprendeu. E é assim também na nossa vida, dentro da comunicação. Então, nós temos todo dia uma demanda, nós temos uma superação, nós temos que estar a par de tudo que está acontecendo, a gente tem que acompanhar a política, meio ambiente, pecuária, floresta, agricultura, enfim, tudo, 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 né? Esse mundo geopolítico as pessoas vêm lá saber se vai ter chuva, se não vai, como é que vai ser. Então, assim, nós temos que acompanhar de tudo para trazermos um pouco de informação para o nosso público. Mas essa credibilidade toda eu jogo para o público, porque é esse público aí que nos encanta. É esse público que traz essa demanda para a gente. E a ideia desse seminário surgiu na Agrobrasília, quando o Sebastião Pedro, que é o chefe-geral da Embrapa Cerrados, sugeriu que fizéssemos esse evento. Inclusive, um dos só momentos que nós fazemos para que o público prestigie é porque a sugestão inicial é que esse evento fosse realizado em Goiânia. E aí a gente começou a meio que manobrar para trazer aqui mais próximo para a gente, né? Para que fosse mais fácil para todo mundo participar, mostrando assim, Sebastião, olha, o Sudoeste Goiano ele é o berço de uma produção, de tecnologia, de preservação, de pessoas que têm. Olha, a gente tem aí, por exemplo, a Marion Compira, a gente tem diversos produtores aqui em Mineiros, o Rogério Vian, que foi o que fez realizar o gás. Então, nós temos muitos exemplos por aqui, e aí a gente já pega Caiapônia, pega tantos outros lugares aqui para o lado de Serranópolis, então nós estaríamos num ponto estratégico para reunirmos os produtores. E aí o Sebastião ficou convencido disso, né?
E aí, então pronto, agora é fazer essa relação. Quando eu apresentei para ele, ele achou que estava muito bom trazer todas essas pessoas, né, trazer o Gustavo Espadotti, porque daí o que que o Gustavo vai fazer? Já que nós vamos tratar da parte ambiental, nós vamos tratar do cerrado, falar de produção, de conservação, de preservação, aquilo que precisa ser recuperado, seja nas áreas que estão sendo cultivadas, seja em áreas florestais, o Gustavo Espadotti, nós não precisamos de uma pessoa melhor, que ele tem tudo isso em mãos, porque ele é o chefe da Embrapa Territorial. Então, vem o Gustavo. Um outro assunto que está aí em demanda o tempo todo, crédito de carbono. Almir Rebelo, engenheiro agrônomo, que na semana passada, aí tem 2 semanas seguidas que ele ficou, no Paraguai, trazendo, ministrando essa palestra que ele vai trazer aqui para Jataí, depois de amanhã, que é o crédito de carbono na atividade agropecuária. Então, ele já é um agrônomo muito experiente, tem mais de 70 anos de idade, então ele vem trazer isso. Estava nesta semana em Brasília, numa reunião com as AproSojas, levando esse mesmo tema. Então, e um outro detalhe, no final de cada turno, porque vai ser um dia inteiro, então no final da manhã, a gente vai ter um painel para discutir aqueles assuntos que foram apresentados pela manhã, onde o público, o produtor, vai ter a oportunidade de fazer perguntas. Aí a gente vai sair para o almoço e às 14h retornamos pontualmente. E Divino, essa questão da pontualidade, até quem já me conhece, quem acompanha os eventos que eu faço, já sabe que eu sou criteriosa com isso. Porque nós temos uma programação muito intensa. Se você atrasa 10 minutos aqui para começar, são 10 minutos que você tira a oportunidade do produtor, do consultor ou de um acadêmico de fazer perguntas lá dentro do painel. Então a gente não tem atraso. 7h30 da manhã a gente começa com as inscrições, 8h abertura oficial. Alguns brincam comigo e falam assim: ah, mas e se a autoridade tal não tiver chegado? Será recebida a partir do momento que ela chegar. Ela vai pegar o evento em andamento, tá? O evento estará acontecendo. Ainda ontem, o presidente da FAEG, ele participou do programa, ele ainda ficou lá com o ofício e lendo no ar o que vem no rodapé do ofício. Os horários serão criteriosamente obedecidos. Então, às 14h nós retornamos. E aí a gente tem palestra com Aldo Rebelo, a gente tem palestra falando de fazenda certificada, porque a fazenda certificada, esse selo, ele traz muita tranquilidade para o produtor, porque a partir do momento que ele conseguiu organizar tudo dentro da sua propriedade, ele tem esse certificado. E esse certificado facilita, agrega valor na comercialização, facilita na hora dos processos de financiamento. A gente vai ter uma palestra falando de governança ambiental, que será ministrada pelo ministro do TCU, Augusto Nardes. E hoje o Augusto Nardes é a maior autoridade mundial quando se trata de governança ambiental. Então, são momentos oportunos para o produtor. E aí a gente vai ter aqui ainda presidente da FAEG, Zé Mário Schreiner, o diretor o superintendente, né, do Senar Goiás, que é o Dirceu Borges, o presidente da ProSoja Goiás, Clodoaldo Calegari. A gente vai ter a presidente de vários sindicatos rurais que estarão aqui conosco, o secretário estadual de Agricultura, o Pedro Leonardo, a secretária estadual de Meio Ambiente, a Andréa Vulcanes. Olha, a Andréa, ela é uma referência impressionante. Por onde anda, é uma mulher que ela tem uma demanda. Eu vou ser bem sincera, é mais fácil a agenda com o governador Ronaldo Caiado do que com a Andréa. Assim, a gente teve muito mais dificuldade, e olha que eu mandei assim por todas as pessoas que podiam chegar na Andréa. Não é que ela seja de difícil acesso, é pela demanda de trabalho que ela tem.
E ela ainda é uma pessoa assim, né, boníssima, ótima da gente lidar com ela. Então a gente vai ter um dia para sairmos diferente daquilo que a gente chegar, porque nós vamos sair bem mais abastecidos. E aí, Divino, isso não é só para o produtor, o consultor, ele é para toda a sociedade. Sabe, aquelas informações equivocadas, que eu brinco, eu falo assim, que não existe fake news. Existe mentira e fofoca. Fake news é o nomezinho que deu aí para mentira e fofoca, né? Então, tá cheio de fake news aí. Sim, tá cheio de informações falsas, mentirosas, que são compartilhadas, cheio de ecologistas de WhatsApp. Então, venham todos para Jataí, porque vai ser nesse dia o momento para parar e falar do meio ambiente no Cerrado Brasileiro. Inclusive, o ministro Augusto Nardes, ele tem uma experiência muito boa também numa propriedade dele no Cerrado Mineiro, e ele tem propriedade aqui em Formosa também. Então, é uma pessoa que ele vem falar como produtor rural, ele fala nessa linguagem de produtor para produtor. Não é lá como uma autoridade que você acha que está longe do seu alcance. Então, é um momento muito oportuno para todos nós. Com certeza, Fabélia. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando a jornalista, a apresentadora do Sucesso no Campo, Fabélia Oliveira. Fabélia, você colocou um ponto para mim crucial. Hoje só não consegue informação de qualidade quem não quer, porque a partir do momento que você disponibiliza um evento dessa categoria, dessa qualidade, com nomes tão relevantes, é impossível a pessoa não obter a informação correta e sem viés. É um evento do agronegócio. Não, não é um evento do agronegócio. É um evento voltado ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, a fazer com que o ecossistema se torne cada vez melhor. E cada um tem a sua participação. Então, daí a importância. Você colocou um ponto aí fundamental. Muitas vezes a gente fala, puxa vida, como trazer a sociedade, como trazer as pessoas da cidade para o agronegócio? A oportunidade está posta, está na mesa. Cada um pode ir, buscar. E eu gostaria de entender de você quais são os principais desafios para organizar um evento dessa envergadura. Olha, você começa. O primeiro desafio vem nos custos de um evento desse, porque ele é muito caro. Você tem cachê a pagar ali que tem aí esse honorário, né, dos palestrantes, você tem traslado, você tem hospedagem, alimentação, a logística toda, especialmente hoje que ainda ficou mais difícil um pouquinho, porque a gente não tem voo para Rio Verde. Então, aí, sabe, é em Goiânia. Aí tem aquele que vai chegar na quinta-feira, em Goiânia, num horário X. Olha só, eu vou ter amanhã gente que vai chegar em Goiânia 10h45 da manhã e aí eu acho que 1 e pouco da tarde. Então, um vai ter que ficar esperando o outro para virem juntos. E daí eu vou ter outro que vai chegar quase meia-noite. Aí ele vai ter que dormir em Goiânia. E aí eu vou ter que mandar aí já tem que ser um avião para buscar. Aí o ministro já vai chegar em Goiânia. Não, espera o avião aí para o ministro ir junto. Tá bom? O avião vai esperar para trazer o ministro junto. E aí tem alguns que terminam a palestra, tem que retornar, porque tem compromisso em São Paulo. Aí tá lá de novo, você mandando gente de volta. Então você tem que ter uma equipe junto, porque sozinho não tem jeito. Aí tem os nossos apoiadores comerciais mesmo, que bota dinheiro, que acredita, que confia.
Aqueles parceiros que um vai, leva, busca, faz uma coisa daqui, serve outra dali, né? E que vira esse parceiro. Às vezes ele está colocando o dinheiro, mas eu estou deixando de procurar o dinheiro, porque ele está resolvendo para mim. E daí vem a outra parte, trazer o público, que daí eu preciso de novo de parceria, que são parceiros como você, que são os parceiros da imprensa, que contribuem com a divulgação do evento, o chamamento das pessoas. E ali a gente tem também os professores das universidades, porque também tem um detalhe, o evento é gratuito. Então não tem, falar assim: "Ah, vamos esperar a venda de ingressos", não tem venda de ingressos, o evento é gratuito, pode fazer as inscrições com antecedência, isso até facilitaria muito a nossa vida ali para agilizar esse momento de entrada do pessoal, tá. Pode fazer o ingresso lá, o cadastro, pode fazer a sua inscrição no sucessonocampo.com.br. Na hora que entrar no site, Hum. já tem um pop-up, clica lá, já vai direto para o formulário de inscrição. Tem uns que me ligaram, né, Fabélia, mas aqui está falando em comprar ingresso. Sim, é porque a plataforma ela apresenta essa Uhum. tecnologia. Pode clicar em comprar ingresso, que você vai finalizar a sua inscrição e não vai aparecer nada para pagar. Se aparecer para pagar, tá errado, não é para pagar. Tá errado. E aí, então, a gente tem que mobilizar, porque também não podemos fazer feio, né, Divino? Trazendo todos esses palestrantes, a gente tem que trazer público. E aí é onde a gente convida. Exatamente. E para os universitários, vale horas atividades, porque é um evento que tem o aval da Embrapa Cerrados. E tem uma outra parte que eu acho assim muito importante, muito bacana, é porque cada palestrante vai fazer um artigo depois do evento. Isso vai ser compilado num memorando que vai servir de dados oficiais, que vai ser endossado pela Embrapa, entendeu? Que bacana. Então não é um evento que vem e passa. É um evento que vai ficar registrado. Claro que isso não vai ser feito pelo menos não tem projeto por enquanto, para ser impresso, né? Vai ser um documento em e-book, digital, mas vai. Mas nem precisa, né? Eu ainda gosto. Saudosismo. Deixa eu Mas vai ser é, digital. deixa eu ver uma coisa com você. Recentemente eu estava lá no Congresso da Andava em São Paulo e eu assisti a palestra do Aldo Rebelo. Que coisa fantástica, que incrível. Fabélia, as pessoas pagam ingressos de R$ 1.000 a R$ 1.500 para ir num evento, no porte do evento que vocês estão realizando aí em Jataí, de graça. Veja bem, de R$ 1.000 a R$ 1.500 as pessoas pagam e pagam felizes da vida, porque vão ter palestrantes desse patamar aí, vão ter um dia de evento nesse nível. E, gente, o Aldo Rebelo é uma sumidade no que ele fala. Tanto é que quando a gente falou, e olha, as pessoas precisam ir, porque o Aldo tem gente que fala assim, ele é comunista, ele foi ministro lá, não sei de quem, não sei que governo e tal. Não, ele é uma pessoa com uma capacidade intelectual fantástica e de conhecimento, ele tem conteúdo, né, Fabélia? Então, só de ter o Aldo já valeria a pena. Imagina com essa galera toda que vai estar lá. Pois é, o Aldo Rebelo, eu até brinco que eu falo que ele é assim, se ele vier esta semana fazer uma palestra, lota. Se ele voltar semana que vem, lota de novo. Porque De novo. todo mundo quer ouvir o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo é um patriota de modo tal que o Brasil deve a ele o Código Florestal que nós um Isso. Código Florestal rigoroso, bem mesmo ali assim, que preserva o que tem que preservar, que não adianta aqueles que eu falo, né, chatos, ecologistas de ar-condicionado, ficar falando que o produtor é isso ou aquilo. Não, o produtor rural brasileiro é o melhor, o mais eficiente do mundo. E o Aldo Rebelo, ele foi o relator desse código em 2012 e ele fez mais de 250 audiências públicas para ouvir todos os lados,
para ele apresentar esse código. Ele foi em loco, ele conhece do Oiapoque ao Chuí. Então ele sabe, não é do diz que me disse, não é do que eu pesquisei na internet. Não, ele foi lá em cada lugar checar se era daquele jeito, se podia deixar, se o cerrado podia ter até 80% de área para produzir, se a Amazônia podia ter até 20% de área para produzir. Ele foi conferir tudo isso. Então, nós temos, sim, uma pessoa que tem uma credibilidade indiscutível. E ali, como eu te falei, a gente traz junto a nossa secretária de Meio Ambiente. Ela vai ficar o dia todo, ela vai acompanhar o dia todo esse evento. Então, para você ter ideia da credibilidade que a Andréa Vulcanes tem, e eu fico empolgada, eu fico emocionada com isso, porque tem algumas autoridades que iam vir sexta-feira, tipo, se pegar o voo 6 horas da manhã, que 7h15 estava aqui em Jataí. A Andréa vai vir de véspera, porque o evento começa às 7h30, então ela já estará aqui na véspera. Pois tem um monte de autoridades vindo na véspera porque quer jantar com a Andréa Vulcanes. Entendeu? Que legal, que legal, Então isso que é legal. muito bacana. E aí eu te convido também para vir, para que venha curtir, para que venha aproveitar esse dia. Tanto você, Divino Ronaldo, como todos os ouvintes, os telespectadores aqui que estão acompanhando, para aproveitar. Olha, é um dia mesmo muito especial para nós. E estamos com a imprensa toda acompanhando e dando esse suporte para nós. Que bom, que bom. Eu tenho falado muito, Fabiana, da importância da união de nós, jornalistas, em especial jornalistas do agronegócio, um apoiando o outro, para que nós possamos fazer um trabalho muito melhor, né? E sem a gente dar suporte um para o outro, fica muito mais difícil. Sozinho é difícil. É aquilo que você falou, para fazer um evento desse, não dá para fazer sozinho, né? Para defender o agronegócio, não dá para defender o agronegócio sozinho também. Nós somos várias forças, e essas forças isoladas, elas são fracas. A partir do momento que nós, enquanto profissionais do jornalismo agro, nos unimos, nós temos condições de fazer um trabalho muito mais fortalecido, um trabalho em que o agronegócio sai ganhando de todas as formas. E esse agronegócio que é resiliente, esse agronegócio que é responsável, porque é esse agro que nós defendemos, né, Fabélia? Exatamente, porque quando alguém vem e fala assim, mas pegou lá um produtor com produtos falsificados. Esse não é produtor, é um bandido que está dentro da produção. Então ele tem que ser punido nos rigores da lei. E o produtor rural abomina essas coisas. A mesma coisa assim, quando tem furtos e roubos de defensivos agrícolas, né? Isso ocorre. Porque tem alguém que está comprando. O ladrão não está comprando para beber. Ele não está comprando para ele comer com farinha. Alguém vai comprar. Então tem um bandido em algum lugar que precisa ser preso. É verdade. E a gente trabalha para esse bandido ser preso. Tanto o ladrão quanto o comprador. Porque o produtor rural, ele é decente, ele é honrado, a família é honrada. E olha, a gente está ali fazendo os crachás de quem fez as inscrições com antecedência, e aí a gente às vezes se depara com a família inteira cadastrada já. É emocionante para a gente estar vendo isso. É bom, realmente é bom. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv.
A notícia do agro começa aqui. Jataí será a sede de um dos grandes seminários para falar do nosso Cerrado. E eu estou conversando hoje com a Fabélia Oliveira, idealizadora do evento. Fabélia, que legado você espera que esse seminário irá deixar para o agronegócio da nossa região? Olha, mostrar para as pessoas que o Cerrado, além de ter sido aí uma grande descoberta do nosso eterno Alisson Paulinelli, ele ainda tem muito a oferecer. Uma das razões é para desmistificar informações erradas, dados errados mesmo, que falam aí que Cerrado já acabaram com o Cerrado, porque hoje, eu até brinquei esses dias, que eu falei que depois que mataram as girafas, queimou o Pantanal, estão acabando com as lhamas do Cerrado. Então é assim, quem não sabe nada sobre a nossa fauna, fica dando palpites. E aí, quem é que tem que fazer essa defesa? Somos nós que conhecemos. Quando alguém fala assim, você defende o produtor, por quê? Porque eu conheço o produtor. É só por isso. Eu não faço a defesa por outra razão. E eu conheço como ele trabalha defendendo o meio ambiente. Então, esse evento, ele é totalmente voltado para a questão ambiental. E quando você fala em meio ambiente, alguns até se arrepiam, porque ele tem medo. Então, assim, sabe, nesta semana eu ainda estive em Rio Verde, em outra rádio lá, e conversando e falando, o produtor às vezes faz ali um tanquezinho, uma represa lá. Tudo isso tem que estar dentro da legalidade. Passou o tempo que ele podia fazer uma cisterna, um poço artesiano. Não, mas é para uso próprio. Tem que ter outorga, tem que passar por tudo. Eu quero fazer uma represa para eu ter um peixe para mim mesmo. Tem que estar registrado lá na Secretaria de Meio Ambiente. Então, tudo isso aí. O produtor precisa conhecer cada vez mais. E aí nós precisamos de levar essa informação para ele. Aí o legado é levar para ele e para a sociedade. Então, é mostrar à sociedade urbana que esse produtor que põe o alimento na mesa de cada dia é o primeiro que se preocupa com o meio ambiente, porque se tiver qualquer reflexo, o primeiro a sentir é ele. Agora também nós temos que mostrar, Divino Ronaldo, que não temos aquecimento climático, porque você pode ver que primeiro era lá a camada de ozônio, aí depois foi mudando, agora é o aquecimento, são as mudanças climáticas, não é mais aquecimento, foi aquecimento global depois, agora mudanças climáticas, e cada momento eles criam um nome, e aí você vê, por exemplo, no ano passado, quando a gente teve aquela enchente, aquela a tragédia toda no Rio Grande do Sul, porque o ser humano desmata, o homem está acabando com tudo. Aí você vê os dados dizendo, foi a pior enchente desde 1946. Isso significa o quê? As pessoas têm que refletir. Significa que lá em 1946 teve uma pior do que aquela. Qual que era o nível de população e de vegetação naquela época? Fabélia, eu tava semana passada lá na Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul, e eu vendo aquelas áreas que foram alagadas, o pessoal me mostrando, realmente tem marca d'água lá de 2 metros de altura, né? O aeroporto de Porto Alegre, o pessoal me contando, olha, tudo isso aqui estava embaixo d'água e tal. E a gente falando sobre sustentabilidade, uma série de coisas, e eu questionei, por que que ninguém fala, por exemplo, você está em São Paulo, suponhamos, o Rio Tietê, ele está totalmente poluído dentro da cidade. 100 quilômetros abaixo de São Paulo, o rio está totalmente limpo, onde tem as matas ciliares, onde tem as APPs. Cara, por que que ninguém fala que a cidade polui? Mas nós não queremos fazer um embate. Não, a ideia não é essa, não é colocar um contra o outro, de maneira alguma. Nós não estamos aqui para isso também. Mas também a gente não pode ser hipócrita, né? De ficar falando mal do agronegócio e fazendo um monte de caca
com o meio ambiente, que é na realidade o que muita gente faz. Olha, meu querido eterno Dirceu Gassen e um grande amigo, Thelmo Amado, eles ficaram assim, eles gostaram muito de uma palestra que eu ministrei em Gramado, quando eu falei dessa questão de poluição. Eu falei, olha, vamos fazer o teste, vamos ver quem é que polui mais. Pega a amostra da água do rio na hora que ele entra na cidade, faz uma análise, pega a amostra na hora que ele sai da cidade. Vamos ver, é simples. Não precisa ir para muita coisa, é simples, divino. Aí nós vamos saber. Outra coisa, querem que o produtor faça a mata ciliar e tudo, e eu acho necessário. Mas e aí, você mencionou o rio Tietê. Qual que é a vegetação que tem lá em volta do Tietê? Tem nada. Qual que é a vegetação que tem em volta do Barrinha? Tem nada. Aí, qual que é a vegetação que a gente tem aqui dentro da cidade? Nenhuma, tá lá até no barranco do rio, a gente tá morando, canalizando os rios. É verdade. Aí vem uma enchente. Aí o que ocorre? É o meio ambiente, é cíclico, então vai sim, a cada período, a cada tempo, vai ocorrer. Nós tivemos agora recentemente um episódio, não me lembro mais em que país, naqueles lá, não sei se foi no Everest, que acharam um alpinista que tinha desaparecido em 1979, porque agora a geleira está derretendo, e aí achou ele. A família até falou que foi assim, até um choque, porque não esperava, né, ter mais o encontro, sabia que ele tinha morrido lá e tal. E aí, significa o quê? Que lá em 79, aquilo lá era a superfície, mas agora fica fazendo esse estardalhaço falando que está derretendo as geleiras, porque então aí o produtor está fazendo as mudanças climáticas. Não é. É o sistema que é assim mesmo, a natureza, o meio ambiente. E nós vamos saber de muito mais disso depois de amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Deixa eu trazer um resumão aqui bem rápido, porque o nosso tempo já está acabando. É o seguinte, pessoal, então, na sexta-feira, 12 de setembro, já está aí, bem ali, ó, tudo duplicadinho, facinho de chegar lá. Seguinte, Sebastião Pedro, chefe-geral da Embrapa Cerrados, Gustavo Espadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, o Almir Rebelo, que vai falar sobre o crédito de carbono e atividade agropecuária. André Vulcanes, a Fabélia já falou aí, secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás. O Pedro Leonardo, secretário de Agricultura. O Alessandro Assis, um geógrafo, vai falar sobre a fazenda certificada. O ministro do TCU, Augusto Nardes. Gente, é muita gente. Tem mais gente. Tem mais gente, a Fabélia já falou um monte. O Aldo aí. Então é o Rebelo. seguinte... Aldo Rebelo, meu Deus do céu, estou esquecendo do Aldo Rebelo. Então é o seguinte, pessoal, entra lá no sucessonocampo.com.br, já tem um pop-up lá, a Fabélia falou, faça a sua inscrição, você não vai pagar um centavo sequer, vai ter todo esse conhecimento de graça. Minha querida, que Deus abençoe você e o Lima, que vocês possam fazer esse evento todos os anos a partir de agora, que ele se torne fixo no calendário, não só de Jataí, mas quem sabe Jataí, de Rio Verde, de Goiânia, né? Eu espero que vocês consigam realizar isso. Obrigado, beijo do coração. Amém, obrigada. Mas onde que vai ser? No Centro de Cultura e Eventos. Ah, tá. Perto cabe do 900 shopping. pessoas só. Só. Cabe 900 pessoas. Encheu, acabou. Não vai. Não entra mais, entra não mais. pode. Pertinho O do bombeiro não shopping, deixa. pertinho do estádio. Bacana. Minha querida, obrigado, sucesso. Beijão, obrigada. Tá? E você vem, né? Vou, irei. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Então tá bem. Gente, que coisa boa, falei com a Fabélia Oliveira. Olha, eu volto a repetir o que eu disse lá no início, tem que ter muita coragem e tem que ter muita credibilidade para fazer um evento dessa envergadura. A Fabélia é jornalista, apresentadora do Sucesso no Campo, idealizadora do seminário Cerrado Produção e Conservação, que acontece em Jataí, nesse dia 12, sexta-feira. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio.
Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.